As proteínas são como heróis invisíveis trabalhando em seu corpo para que tudo funcione perfeitamente. Elas são formadas por aminoácidos ligados entre si, e a sequência de aminoácidos determina toda a sua função quanto sua estrutura. Pense nelas como peças essenciais de um enorme quebra-cabeça que é o seu organismo. Cada um tem um papel único. Alguns dão força e sustentação aos músculos e pele, mantendo tudo firme e resistente. Outras atuam como mensageiras, permitindo que as células se comuniquem e coordenem funções vitais. E há aquelas que servem como guardiães, protegendo o organismo contra vírus e bactérias. É como se fossem operários altamente especializados em uma construção, cada um desempenhando uma função estratégica para manter seu corpo saudável. As proteínas podem ser classificadas de acordo com diferentes critérios, sendo os principais a composição, a estrutura e a função. Quanto à composição, podem ser simples ou conjugadas. As proteínas simples são formadas apenas por aminoácidos, enquanto as conjugadas apresentam, além de cadeias polipeptídicas, um grupo prostético, que é um radical não peptídico. Quanto à estrutura, podem ser fibrosas ou globulares. As proteínas fibrosas são longas em forma de fios, insolúveis em água e têm função estrutural. Já as globulares têm forma esférica, geralmente são solúveis em água e têm funções variadas. Quanto à função, elas podem ser enzimáticas quando catalisam reações químicas, formando ou quebrando ligações covalentes, estruturais quando dão suporte e formam células e tecidos, hormonais quando regulam processos fisiológicos, de transporte quando carregam substâncias pelo corpo, de defesa quando protegem o organismo, contráteis quando permitem o movimento muscular ou de reserva quando armazenam aminoácidos ou nutrientes. A estrutura de uma proteína consiste em um extenso filamento de cadeias peptídicas ligadas entre si. Elas podem se organizar em 4 níveis estruturais: primário, secundário, terciário e quaternário. A estrutura primária é uma sequência linear de aminoácidos, e é a parte mais importante da molécula porque determina suas propriedades. A estrutura secundária, por sua vez, corresponde a dobramentos locais da molécula, formando padrões regulares com formato de hélices. Ela pode ser classificada em alfa-hélice ou beta-pregueada com base na sua forma. A estrutura alfa-hélice enrola-se em forma de espiral, enquanto a beta-pregueada forma segmentos retos ou ligeiramente dobrados. Essa região helicoidal da molécula geralmente se enrola mais de uma vez, produzindo a estrutura terciária. Esta nova estrutura determina o formato final da molécula. Elas são essenciais porque definem a função biológica da proteína. O quarto nível de organização consiste na formação de proteínas pela associação espacial de várias cadeias peptídicas. Ela facilita a montagem de estruturas maiores e com funções complexas, permite a regulação cooperativa e garante estabilidade e eficiência funcional. As proteínas são indispensáveis para o pleno funcionamento do nosso organismo. Elas atuam como componentes estruturais, formando músculos, ossos, pele, unhas e até cabelos. São também fundamentais na regeneração de tecidos, ou seja, ajudam o corpo a se recuperar de lesões e a manter a integridade dos órgãos. Além disso, têm um papel importante na produção de enzimas que aceleram reações químicas essenciais à vida, e de hormônios como a insulina que regulam processos do metabolismo. As proteínas também participam da defesa do organismo, por meio da formação de anticorpos que combatem vírus, bactérias e outros agentes invasores. Antes de falarmos das principais fontes de proteínas, vamos falar sobre os aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que formam as proteínas, sendo os tijolos que constroem as paredes do corpo. E existem dois tipos de aminoácidos, essenciais e não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o corpo não pode sintetizar e, portanto, precisam ser obtidos através da dieta. Os aminoácidos não essenciais, por outro lado, são sintetizados pelo próprio corpo a partir de outras substâncias. Algumas das principais fontes de proteínas são carnes, bovina, suína, frango, peixes, ovos, laticínios, leite, iogurte, queijo, leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, sementes e nozes. Quando há um consumo excessivo de proteínas no corpo, ele pode reagir de diferentes formas. Embora as proteínas sejam essenciais, o excesso pode gerar alguns impactos como a sobrecarga dos rins. O organismo precisa eliminar excessos de proteínas por meio da urina, e isso pode sobrecarregar os rins, especialmente se a pessoa já tiver predisposição a problema renal. O acúmulo de gordura. Caso haja um consumo excessivo de proteínas sem um equilíbrio adequado de outros nutrientes, o corpo pode armazenar energia excedente como gordura. A falta de proteínas ocasiona a deficiência de aminoácidos essenciais, os quais não são produzidos pelas células do organismo humano.
O kwashiorkor é um exemplo de consequência da baixa ingestão de proteínas. O mesmo está associado ao comprometimento da síntese de proteínas nas células e causa diminuição de proteínas no sangue. Devido a isso, a pressão osmótica, capacidade da célula de arrastar água para si, diminui, e a água é transportada aos tecidos, causando inchaços. Além disso, há a fragilidade da pele, unhas e cabelos, devido à não regeneração desses tecidos. A adenovirose, também chamada de granuloma inguinal, é uma infecção sexualmente transmissível, IST, crônica e indolente, ou seja, de ação lenta, caracterizada principalmente pela formação de úlceras genitais. Quanto aos sintomas, os órgãos genitais são afetados em 90% dos casos, a virilha em 10% dos casos, e em 6% dos casos ocorrem lesões extragenitais. Em sua fase inicial, observa-se a formação de uma protuberância sólida na pele ou um nódulo subcutâneo que evolui para ulcerações indolentes, geralmente indolores. No caso dos homens, as regiões mais afetadas são as regiões sulco-coronal, bálano prepucial e ânus. No caso das mulheres, as regiões atingidas são os lábios menores, fúcula vaginal, o cérvix e o trato genital superior. A adenovirose oferece maiores riscos a pacientes imunocomprometidos, nos quais as chances de cometimento de regiões extragenitais são maiores, como o pescoço, axilas, nariz e tórax. Algumas das complicações associadas à adenovirose são sangramentos, cicatrizes deformantes e, em casos de longa evolução, carcinoma espinocelular, uma espécie de câncer de pele, o qual pode gerar metástases. Além disso, tem-se a destruição do corpo do pênis e a estenose nos orifícios uretral, vaginal e anal. A adenovirose é causada pela bactéria Klebsiella granulomatis. Ela provoca feridas e indolores na região genital e é transmitida principalmente pelo contato sexual desprotegido. Ela é mais comum em regiões tropicais e afeta principalmente pessoas com baixa higiene íntima, imunidade comprometida ou que vivem em condições sanitárias precárias. A adenovirose é uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria. Por se tratar de uma IST, a principal forma de prevenção é o uso correto e constante de preservativos em todas as relações sexuais. Além disso, é importante manter uma vida sexual responsável, fazer exames periódicos e ter uma boa comunicação com os parceiros. Embora seja uma doença tratável com antibióticos, se não for diagnosticada a tempo, pode causar complicações mais sérias. Por isso, a informação e o cuidado são essenciais para evitar o contágio e proteger a própria saúde e a dos outros. A mononucleose infecciosa, também chamada de doença do beijo, a sua transmissão ocorre por saliva, transfusão de sangue, transplante de células-tronco e de órgãos. O Epstein-Barr pertence à família herpes vírus, e seu material genético é constituído por DNA. O vírus possui fita dupla e possui glicoproteínas em seu envelope, cujas estruturas garantem a aderência do vírus e sua entrada nas células epiteliais. Quando se trata de crianças, a doença é mais branda e dura poucas semanas, mas no caso de adultos, a doença pode ser mais grave e durar por até 8 semanas. Os primeiros sintomas são calafrios, fadiga, mal-estar, sudorese e febrícula, podendo ocorrer intolerância a cigarros, náuseas, vômitos, fotofobia, cefaleia, mialgia e dor de garganta. Em mais de 80% dos casos, o sintoma predominante é a febre, a qual pode despencar de repente. As complicações da mononucleose dependem do polimorfismo da doença e da variedade de órgãos comprometidos do infectado. Em poucos casos, as complicações são relevantes e os casos de morte são de 1 a cada 3.000 infecções. A mononucleose infecciosa é causada pelo vírus Epstein-Barr e é transmitida principalmente pela saliva, embora também possa ocorrer por transfusões de sangue ou contato com secreções. Afeta comumente adolescentes e jovens adultos, causando sintomas como febre, dor de garganta, fadiga intensa, aumento dos gânglios linfáticos e do baço. A melhor forma de prevenção é evitar o compartilhamento de objetos pessoais como copos, garrafas, talheres e escovas de dente, especialmente com pessoas que apresentam sintomas característicos da doença, tais como febre, dor de garganta e cansaço excessivo. Embora seja comum entre adolescentes e jovens adultos, a mononucleose pode ser evitada com hábitos simples de higiene e cuidados nos contatos mais íntimos. Não existe vacina, então a prevenção depende da atenção no dia a dia. Uma fake news sobre a saúde que surgiu na época em que ocorreu a pandemia do coronavírus é que a proteína spike das vacinas é tóxica e é cancerígena. Na verdade, a proteína spike é uma parte essencial do SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19. Ela age como uma chave que o vírus usa para entrar nas células do corpo e se replicar. As vacinas contra a Covid-19 utilizam a proteína spike indiretamente de maneira segura e eficaz. Elas ensinam o sistema imunológico a conhecer e combater essa proteína, preparando o corpo para responder rapidamente se o vírus real tentar infectar.